Olá, bem-vindos ao Comum Debate. Eu sou Eduardo Baruch, pastor, e hoje estou mediante esse bate-papo incrível onde vamos falar, vamos ouvir pontos sobre a política. E está conosco hoje Carlos Alberto Santos, pastor da Primeira Igreja Batista Universitária do Brasil, em Duque de Caxias, e autor do livro Política e Cidadania. E também Sérgio Caraza, pastor da igreja em Brasília. E para discutirmos esse assunto um pouco polêmico no meio da igreja, até que ponto o cristão deve se envolver na política? Pastores deveriam se candidatar? Como a polarização, que hoje é uma realidade no país, tem atingido as igrejas? E para isso, estamos com esses dois convidados ilustres que vão nos levar a esse debate, esse diálogo, e com certeza iremos crescer muito. E eu quero começar perguntando para o pastor Carlos Alberto Santos, nesse sentido, já nem cabe mais a pergunta: o crente deve se envolver na política? Porque já estamos nela. Então, já que os cristãos estão representados na política, quais os limites para esse envolvimento, pastor? Pastor Eduardo, dizer que é um prazer, uma alegria estar participando desse debate, um debatedor tão seleto, né, o pastor Sérgio Caraza. E falar de fé e política é um grande desafio, né? Como você bem disse, nós já vivemos essa efervescência da política, né? Mas eu acho que cabe aqui, em primeiro lugar, desmistificar esse termo política. O que é política? A gente fala muito a política do diabo, o crente não deve se envolver na política, mas o que significa o termo política, né? Então, a etimologia da palavra política vem de politikos, lá do grego, que é a organização dos estados da Grécia. Era, na realidade, reuniões, né, para o bem comum, para discutir assuntos, enfim. E a política, de forma geral, é a arte da ciência, da organização ou administração das nações ou estados, né? Eu acredito que nós temos uma dupla cidadania, a cidadania celestial e a terrena, né? E como cidadãos da terra que somos, enquanto estivermos vivos, precisamos sim exercer a política, a cidadania com bastante excelência e também com equilíbrio, né? Sim. Ou seja, então nós não podemos nos isentar da nossa responsabilidade também como cidadão aqui, como homens brasileiros, nascidos aqui. Agora, então, pastor, eu queria perguntar, eu até quero corrigir aqui, né? O pastor Sérgio Caraza é da Primeira Igreja Batista Cristã de Brasília, é isso? Não, pessoal da Igreja Batista Cristã. Não, isso, Igreja Batista Cristã de Brasília. Que vem ajuda, que vem ajuda. E eu quero te perguntar, então, pastor, dentro desse tema, qual deve ser o papel do cristão na política? Bom, eu concordo com o meu caro colega e o pastor Carlos Alberto Santos. Inclusive é uma honra, né, estar debatendo com uma pessoa tão preparada, eu me sinto tão pequenininho perto dele. Mas eu vejo que é fundamental que nós, como cristãos, possamos participar da política. Por quê? Porque nós somos cidadãos. Pastor, mas até o grau de envolvimento. Primeiramente, quer dizer o seguinte: nós não vivemos em uma teocracia, onde Deus reina, né? A nível físico, a nível político, não. Nós também não vivemos também numa monarquia, onde o rei está ali e nós somos súditos e temos a parte que nos representa. Nós vivemos uma democracia. Então, tudo aquilo que nos afeta vem pela política, seja positiva ou seja negativa. Então, veja assim, nós não temos para frente. A política não pode estar dentro da igreja, ou seja, não ter partidarismo na igreja. Mas a igreja tem que estar na política. A igreja tem que influenciar a sociedade. A igreja tem que influenciar os parlamentares, o judiciário, o executivo. Então, para mim, o cristão tem que se envolver com política, sim. Até que ponto, até que limite, nós podemos até falar aqui depois. Mas esse é o ponto fundamental. Nós temos que estar envolvidos na política. Sim. Agora, pastor Carlos Alberto, uma pergunta. Há uma diferença entre o cristão, cidadão, e a igreja instituição. E quanto à igreja instituição, ela deve se envolver na política? Como a igreja deve se posicionar no que diz respeito à política?
Essa é uma pergunta muito importante. Nesse meu livro eu trato muito essa questão. O que acontece? A igreja é a instituição, a missão da igreja, o objetivo da igreja é a grande comissão, ir por todo mundo e pregar o evangelho, ganhar almas, né? Pregar o evangelho. Mas cada cidadão que compõe essa igreja, ele tem direitos e deveres e deve exercer essa cidadania com excelência. Portanto, eu não concordo que o púlpito seja símbolo de palanque. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. O objetivo da igreja, instituição, é pregar o evangelho, ponto final. Agora, cada cidadão que compõe essa igreja, né, até nível constitucional, do ir e vir, tem direitos e deveres como cidadãos que devem exercer com responsabilidade e também com excelência. Eu não concordo de trazer a política partidária para dentro da igreja, não é isso. Como o pastor bem disse, né, a igreja precisa, como cidadão, influenciar a sua sociedade, a sua comunidade, sendo sal, sendo luz, e o cristão ele deve exercer a sua cidadania em todos os lugares, dando bom testemunho, tendo caráter, tendo fidelidade aos seus ideais e tendo compromisso com o reino e também com a sociedade. Então, a igreja, a instituição, ao meu ver, né, e eu defendo essa tese no meu livro, ela não deve se envolver com política partidária. A política partidária, cada cidadão pode se envolver e deve se envolver, né, enfim. Muito bom. Agora, pastor Sérgio, eu vi você concordando aí, mas você acha isso mesmo? Concorda com a opinião do pastor? A gente tem conhecimento de alguns pastores, né, que instruem os membros a quem votar, ou seja, algum partido, né, posições partidárias diante da igreja. Você acredita que o pastor, à luz dos ensinamentos de Cristo, deve influenciar na escolha dos candidatos e do posicionamento partidário? Também concordando com o pastor, a igreja não é lugar de fazer política, é lugar de influenciar a política. Está ponto passivo. Aqui em Brasília, nossa igreja foi fundada em 2012, já fez agora, né? Está fazendo agora 12 anos de igreja. Na época da política, nós não temos aqui eleições de 2 anos, assim, de 4 em 4, né? Como vocês aí têm para prefeito, vereadores, nós não temos aqui. Somos só deputados, e depois senador, governador e presidente, de 4 anos. Na nossa igreja, político pode ir, sentar no banco, eu vou anunciar livros, vamos orar por ele para que seja feita a vontade de Deus na vida dele. Político não pega o microfone e não sobe no púlpito. Seja quem for. Inclusive, muitos nem vão lá que eu aviso logo, não vou pegar o microfone. Agora, como que a gente influencia? Passando por valores e dizendo, olha, é assim, você tem liberdade de escolher quem você quiser. Agora, o seu voto é um voto que vai decidir a sua vida. Então, vote bem. Fora do público, se as pessoas me perguntarem, pastor, só tem preferência? Ó, tem esse rol aqui de pessoas que coadunam com nossas ideias. Você escolhe, você decide. Tá? Eu não faço café político, não faço esse tipo de coisa. Cada um tem liberdade de escolher. Cada um é responsável pelo seu ato de votar. É um ato de cidadania, é um ato de consciência. Então, eu oriento o seguinte, olha, eu não sei se vai chegar nesse ponto das perguntas ou não, eu só escolho um pastor, escolho um candidato que represente os nossos valores bíblicos, né? Nossos valores conservadores. Então, esquerda e direita, para mim, isso não é o caso. O virado para mim é a palavra de Deus. Está de acordo com a palavra de Deus, é um cara que não tem é bem visto por nós, independente se é de esquerda ou de direita. Se ele é conservador nos seus princípios, os seus valores, e defende a Bíblia, os princípios bíblicos, né, que deve reger a nossa vida e reger a nossa nação, que eu vejo assim, então tem o nosso de acordo para que possa ser votado pela pessoa. A gente não influencia e não direciona. Fácil alguém perguntar. Agora, pastor Carlos Alberto, você como autor de um livro sobre política, né, já que estamos discutindo a política à luz da Bíblia, existem ensinamentos e embasamento bíblico quanto ao envolvimento do cristão na política?
Deixa só, eu vou te responder, mas deixa eu só voltar um pouquinho Bom, na figura do líder, né? A figura do líder cristão, ele é muito importante nesse processo político, no sentido, como o pastor bem disse, no sentido não de alienar ou de manipular ou de fazer massa de manobra, como a gente vê a torta direita aí na nossa sociedade, né? No meio evangelical, que mais você vê isso, né? São os currais eleitorais. Eu entendo que o papel do líder cristão é de ensinar, né? Porque a gente vive também uma questão da questão política, do analfabetismo político, sim. que as pessoas não sabem como votar, então cabe a uma liderança, ensinar as pessoas. Quer ver uma coisa? Quais são as funções dos três poderes? Executivo, legislativo e judiciário. Muita gente não sabe. Muitos políticos também têm dificuldade para isso. Então, acho que cabe o líder a desenvolver e ensinar isso na igreja. Não é em quem votar, mas como votar, a questão do ideal do partido, a questão dos princípios bíblicos, enfim. Então, a figura do líder ela é muito importante. A pergunta que você fez, pode me repetir, por favor? Já que estamos, né, discutindo a política à luz da Bíblia, existe embasamento bíblico para um cristão se envolver na política? Olha, diretamente não, mas a gente vê personagens, heróis na fé e heróis na política, né? Você pega o próprio Daniel, ele não se corrompeu, né? Ele foi administrador, governador de excelência, né? Ele soube administrar, e também com princípios, enfim. Você pega Moisés, grande legislador Moisés, você pega Esdras, Neemias e muitos outros que vivenciaram a questão política e dando bom testemunho. Eu acredito que o cristão ele deve estar em qualquer lugar, seja na política, seja na polícia, seja no direito criminal, que também é bastante complexo, seja em qualquer área. Não é o ambiente que deve fazer a pessoa, mas a pessoa que deve fazer o ambiente. Principalmente sendo cristão, dando bom testemunho, tendo caráter, tendo ética, honestidade. E hoje a gente vive numa sociedade líquida, que é uma inversão grande de valores. Você ser honesto hoje é um tabu na sociedade. E a quem é benéfico dizer que a política é do diabo, que a política não presta? Já dizia o pastor Heber Silva, né, grande amigo, foi deputado federal, autor da lei do segundo domingo, dia da Bíblia. Ele, uma vez falando numa entrevista, a cadeira não fica vazia, né? Alguém vai sentar e alguém vai legislar sobre outros. Então, o próprio Platão já dizia, não há nada de errado com aqueles que não gostam de política, simplesmente serão governados por aqueles que gostam. Então, é bastante complexa a coisa. Eu acho que é o bom testemunho, é a vida no altar, independente de onde esteja. Muito bom. Agora, vamos botar mais fogo aí, ou mais lenha nesse fogo aí, né? Agora, quanto ao envolvimento do pastor na política, o líder eclesiástico, ele pode se candidatar? E quando essa liderança assume o cargo político assim, sendo eleito, qual deve ser a sua postura? Deve se afastar do ministério, continuar, conciliar? O que vocês têm para dizer? Eu queria pedir que o pastor Sérgio pudesse nos responder também. Difícil coisa você me pede. Mas eu vejo isso aí um tema muito controverso. Porque quando a pessoa é o pastor, ele assume o ministério pastoral. Se ele vai se envolver na política, eu acredito que ele deve se afastar da igreja a nível de púlpito, a nível de mensagem, para não confundir as coisas. Mas isso aí eu acho que cabe muito a cada igreja decidir, a cada comunidade decidir. Eu não vejo nenhum impedimento. Porque o que acontece muitas vezes é que o pastor ele leva consigo uma maior responsabilidade, um maior peso político e peso espiritual também. Então, não é fazer do seu título de pastor um curral eleitoral. Mas eu vejo assim, eu vejo que se o pastor quer ser político, seja.
Eu acho que é um direito dele como cidadão. Agora, eu acho que ele não deve estudar o público para fazer política de direito. Tá? Então, acho que cabe muito a decisão de cada pessoa julgar se pertinente ou não. A igreja dele, a comunidade dele, dizer, pastor, nós apoiamos que o senhor ser candidato, ou a gente não apoia ser candidato. E aí fica muito aberto. Porque eu acredito muito que quando você tem um pastor, que ele tem um peso político forte, ele pode exercer um chamado político. Mas isso não o impede. Ele é sacerdote na igreja, vai deixar de ser sacerdote na igreja e vai exercer agora outro ministério, outro chamado de Deus para ele. O que eu vejo que não pode confundir, que não pode juntar. Ele pode passar de um patamar, de um chamado para outro chamado. Por que Deus não pode levantar um homem de Deus para representar o povo de Deus? Por que não? Para representar aqueles... Eu não vejo errado. Eu sei que muitos se opõem a isso. Porque o que não pode haver é você fazer aquilo um negócio. Fazer com chave político. Fazer aproveitamento. Trocar figurinhas. E isso é errado. Mas o mundo de Deus querer se envolver na política, ele vai apenas, olha, tem político, e por um tempo político, eu não vou exercer meu trabalho ministerial na igreja como presidente do ministério. Fico exercendo ali, fico sendo questão, fico com vocês, mas eu vou dedicar minha vida agora ao chamado político, para que Deus me use na política como Deus me usou no porto da igreja. Não sei se foi claro. Sim. Tá? Mas acho que cada um aqui tem que decidir. Agora, pastor Carlos Alberto, tem algo para contribuir? Concorda, discorda? O que você acha aí? Deve ou não deve? Não, eu vou pela mesma linha do pastor, mas eu queria acrescentar o seguinte: eu entendo que um pastor, no seu ministério, não é compatível, né, ele estar desenvolvendo um cargo eletivo. Eu entendo que o pastor pode estar sendo vocacionado para uma área social, uma área para a vida pública, mas eu vejo muita dificuldade de conciliar o ministério pastoral, que já tem as suas demandas, com a questão da vida pública. Eu vejo muita dificuldade. Conheço pastores que já tiveram, inclusive, nas câmaras federais e também no ministério. A minha visão, minha opinião também é essa. Acho muito difícil conciliar o ministério pastoral com a vida pública. Muito bom. Agora, pastor, vamos também continuar aqui, até mesmo porque acho que é um dos temas atuais, né? Conservadorismo bíblico e a direita partidária. Pensando à luz da escritura da palavra, existe diferença entre os dois? Se sim, qual seria? Se não, por quê? Porque a gente sempre ouve pessoas falarem, né? Conservadorismo bíblico, direita partidária, é a mesma coisa, não? O que vocês têm para dizer? E eu queria começar então agora, pastor Carlos Alberto, que encerrou aí, pudesse falar para nós. Eu acho assim, tudo que é extremista, tudo que é extremo, não é bom. Você vê, nosso corpo precisa de água. Mas se você beber água demasiadamente, você vai passar mal, você não vai conseguir. Então, assim, eu entendo que deve haver um equilíbrio, né? Você pega aí hoje a extrema-direita, você pega os mais conservadores, enfim, mas assim, acho que tem que ser tudo dentro do equilíbrio, e muitas vezes você não vê esse ponto de equilíbrio, né? Você vê um extremo tanto para um lado como para o outro. Eu vejo que, assim, na minha visão, muitas vezes está tudo no mesmo balaio, esse conservadorismo exacerbado e a extrema-direita, o extremismo, enfim. Isso tem gerado essa polarização no nosso país, né? Hoje, nós temos inúmeros partidos, né? E hoje você vê a polarização direita e esquerda somente. E essa briga, ela só aumentando e entrando dentro dos nossos arraiais também. Muito bom. E eu quero passar para o pastor Sérgio, mas eu queria acrescentar o seguinte, então, como a gente desvincular do conservadorismo bíblico e da direita partidária? Porque, pelo que eu entendi, o pastor Carlos Alberto disse que são coisas diferentes, apesar de terem colocado no mesmo balaio. O que você tem para dizer, pastor Sérgio? Bom, é o seguinte, a direita, ela se intitula, muitas vezes, conservadora. Né?
porém tem aspectos sociais que eu não entendo muito bem. Então eu vejo que aí nós temos que fazer aquilo que eu vejo que é o cerne do evangelho. Não é nem esquerda nem direita. É um centro montado naquilo que a Bíblia diz. Se você for pegar a extrema-direita, ela não fala muito de valores sociais. Ela fala em liberdade de negócio. Mas ela não fala em cuidar do cidadão mais pobre, como política. Já a esquerda, ela vai pelo lado do social ao extremo e também não valoriza aqueles que fazem o negócio, que fazem a máquina funcionar. Aí é o que eu sempre falei, para mim não importa se direita ou esquerda. O que importa é ter valores conservadores. Família, é lutar, dizer não àquilo que eu assumir, tá? Não ao aborto, não à identidade de gênero, tá? Não ao casamento entre pessoas do mesmo sexo. Casamento, direito de união, eles vão ter lá na lei. Mas como casamento, a Constituição diz, homem e mulher. Então, esses princípios são conservadores. Claro que o cara tem um direito a um cidadão, e se unir, vai se unir como cidadão, mas não que a igreja reconheça aquilo como um casamento que a gente acha que é o próximo princípio. Então, a questão de erotização de crianças. Então, tudo isso não se trata de esquerda e direita, são valores conservadores. Se a esquerda defender valores conservadores, então vou votar em quem é de esquerda que defende os valores conservadores. Se o cara é de direita, vamos votar de direita. Então, eu vejo isso. Para mim, a Bíblia é um centro da decisão que tem que tomar como cidadão. Porque ela, para mim, é bem maior. Ela, para mim, é bem maior. E tudo que decorre da Bíblia, com princípios, para mim, como cidadão, é melhor para a sociedade. Em Provérbios 29:2, a gente vê lá, quando o justo governa, o povo se alegra. Né? Quando o perverso, o povo se entristece. Então, eu vejo lados sociais muito bons que a esquerda já fez. Agora, ela não vê hoje, ela não foi para o lado conservador. Eu vejo a direita, coisas muito boas que ela fez, mas também não vê o lado social que não deveria ver. Daí, eu no meu pensamento, eu sou o cara que pensa mais como centro e como conservador. De bandeiras dos lados. Vamos pegar o que é bom de um lado, o que é bom do outro, e vamos trabalhar junto em prol da nação, em prol das famílias e em prol do povo. Muito bom. Agora, pastor Carlos Alberto, eu quero só acrescentar algo aqui, porque até mesmo dentro da fala do pastor Sérgio, é difícil às vezes a gente, por exemplo, falar de uma pauta, igual você disse agora, né, sobre as questões sociais, da pobreza. Mas quando você se posiciona, fala de algum tema, automaticamente já somos rotulados de algum lado. Como então, pastor Carlos Alberto, equilibrar isso? E até quem está nos assistindo, o que a pessoa tem que ver quando ela vai olhar alguém, ou um pastor, um líder, quando ele se posiciona com uma pauta que, na verdade, alguém se apossou dela, mas na verdade ela é bíblica? Eu entendo assim, nós que somos cristãos, o nosso norte, né, a nossa bússola, a nossa direção é a palavra de Deus, né? Então, a gente precisa estar fazendo uma hermenêutica certa da palavra. O pastor bem falou aí sobre a questão de valores, princípios bíblicos, mas se você analisar, a extrema-direita se apossa, né, de alguns dogmas, vamos dizer assim, de algumas verdades, mas muitas vezes você olha para a vida do líder, né? Vamos falar de casamento, mas o camarada está no segundo ou terceiro casamento, né? Vamos falar disso, aquilo, outro. Então, assim, o discurso é um e a prática é outra. Foi nesse sentido que eu quis dizer lá atrás, né? Que está tudo mais ou menos no palavra, enfim. Então, assim, eu acho que assim, a nossa direção, os nossos ideais, como o pastor, eu entendi o que o pastor quis dizer. Não é direita nem de esquerda, é Bíblia. Mas nós vivemos num sistema ideológico que muitas vezes nós somos rotulados por defender valores. Eu lembro, nós tivemos um embate aqui na Câmara Municipal de Duque de Caxias, quando o governo federal estava votando a ideologia de gênero nos estados e municípios pelo plano, acho que o Plano Nacional de Educação, acho que foi mais ou menos isso, na época do governo Dilma. E a ideologia de gênero estava entrando dentro dos municípios do estado. Quando nós, pastores aqui da cidade, descobrimos isso,
nós fizemos um movimento e fomos até a Casa de Leis, juntamente com alguns católicos, outros cristãos, enfim. E o assunto não entrou em pauta. Esse assunto de ideologia não entrou em pauta. Então, eu entendo o seguinte, precisamos se envolver na política como cidadãos, precisamos ter ideologia porque faz parte, né, da sociedade, da questão da cidadania, mas precisamos atentar para os valores bíblicos. Então, é isso, né? A verdade absoluta é a palavra de Deus, ponto final. E o rótulo que a gente vem a receber, não vem, mas a palavra de Deus precisa ser pregada e precisa ser o nosso norte, independente do lugar, da política e do lugar que nós estejamos. Muito bom. Agora, pastor Sérgio, quero fazer essa pergunta. Sim, sim. Tá. Olha, eu não posso falar o nome das pessoas aqui para não envolvê-las, mas eu conheço pessoas que são envolvidas com a esquerda mesmo, com o partido das esquerdas, que falam que querem criar lá dentro um conservadorismo de esquerda. Sabe? Aí eu falei, cara, vamos trabalhar, porque existe um conservadorismo de direita e querem criar agora um conservadorismo de esquerda. Cara, sensacional. A Bíblia vai estar no centro, valeu, acabou. Vocês querem defender o que a Bíblia defende? Estamos juntos. Não tem problema. Né? Não tem problema, porque eles são de esquerda por vocação, mas eles são conservadores no coração. Então é um conflito ideológico grande, tanto para um lado como para o outro, porque se rotula, em vez de ser, se rotula aquilo que não deveria ser rotulado, e sim viver aquilo que cada um tem no coração. Muito bom. Agora, mas essa questão, eu entrei assim já de supetão, né? Sim. Muito bom. Agora, nós temos acompanhado, enfrentado no cenário político atual, comportamento de alguns parlamentares evangélicos que acabam, de certa forma, apresentando alguns excessos. Por exemplo, adotar o discurso de ódio ao falar em destruir o inimigo, ligando quem pensa diferente a alguém que precisa ser eliminado. Nesse sentido, que maneira os cristãos podem ser conservadores na política sem cair nos extremos? Começa, desculpa. Pastor Carlos Alberto. Pastor? Vai, pastor Sérgio, então. Comecei por ele aquela hora. Então, sabe como? Não votando nele. Não vote mais no cidadão que é burro. Falou, pastor, a gente vai votar em cristão, vamos daqui, vai pisar na bola, vai se corromper. Gente, muito simples. Não vota mais, não. Coloca outro. Pisou na bola, perde o voto. Inclusive, eu sou favorável aqui, postura minha, como cidadão, acho que caiu. Eu vejo assim, eu acho que todo cidadão deveria, quando for político, ter uma carta de intenções, carta de princípios. Colocar ali os princípios que ele vai defender e assinar e registrar em cartório. Escreveu no livro pouco meu. Não foi em cima daquilo ali, perde o mandato. Simples assim. Então, eu vejo, se alguém vota num político e o político está nos princípios, não vota mais nele. Né? A questão, vamos perseguir, vamos destruir, isso não adianta nada. Ele tem ali o seu mandato. Ou então se faz um pedido de impeachment daquele candidato, já que ele traiu os princípios que o levaram a exercer o mandato legislativo. Já com o executivo é mais difícil. O judiciário é complicado, não quero conhecimento aqui. Né? Mas eu vejo que, como político, você teria que ter uma carta de intenção e carta de valores para que você pudesse perder o mandato caso se traísse os princípios daqueles que votaram em você. Se você traiu os princípios que te levaram a exercer aquele mandato. Porque aquele mandato representava quem você. E quem votou em você é porque, a princípio, tirando aí as exceções, você está representando a posição ideológica, política daquela pessoa. Vocês vão responder você nesse ponto, né? Mas não for assim, não precisa pegar em armas. Vamos pegar os votos e não votamos isso. E agora, aproveitando teu gancho, pastor Carlos Alberto, então como podemos ser cristãos conservadores sem cairmos no extremismo? Porque a gente tem visto muito isso hoje, até mesmo
pessoas que não são candidatos, pessoas, né, que não exercem algum mandato, mas cristãos normais que vão para as redes sociais, às vezes destilam ódio. Como então podemos conciliar isso? Eu tenho me assustado muito com algumas vozes, principalmente de algumas lideranças evangélicas, né, cristãs, no sentido de um discurso de ódio. Você vê que muitas vezes muda o semblante, né? Aquela palavra dura, forte, até algumas palavras torpes nos seus discursos, né? Então eu vejo isso de uma forma muito negativa. Até porque, se olharmos à luz da Bíblia, Deus é amor, Deus é perdão, né? É a graça de Jesus que vem sobre nós, é a misericórdia de Deus que está sobre as nossas vidas. E ai de nós se não fosse a graça de Deus, na verdade. Então a gente vê, principalmente, não estou nem falando de membresia de igreja, eu estou falando de um discurso de ódio extremista de alguns líderes que vão para as mídias sociais, televisiva, enfim, para destilar o ódio contra A, B ou C, e depois vão para os seus púlpitos pregar a palavra. E muitos nos púlpitos também pregam o ódio. Então eu entendo também que é algo que nada compatível com a figura do líder cristão e também da membresia das igrejas. Deus é amor, Deus é graça, Deus é misericórdia. Eu sei que muitas vezes, direita, esquerda, polarização, a gente vai ter divergência, mas tivermos maturidade, a divergência será no campo das ideias ideológicas. E a vida continua. O amor ao próximo deve perdurar, porque isso é bíblico. Eu não posso esconder minha Bíblia, eu não posso ter um discurso, uma prática diferente. Então a gente precisa ter muito cuidado com isso. E isso tem acontecido muitas vezes em nossos arraiais, em nossas igrejas, em grupos de WhatsApp de igreja. Essa polarização, ela desenvolveu de uma forma muito ruim e negativa, que tem afetado os relacionamentos de cristãos. Então, aonde isso vai parar, né? Se a gente for ver lá para o fruto do Espírito, né? A gente precisa ter o equilíbrio, a gente precisa ter amor e a gente precisa viver isso. Divergências sempre vão acontecer, mas a gente precisa entender que precisamos ter o ponto de equilíbrio. Muito bom. Nós já estamos quase encerrando. Eu quero fazer a última pergunta e deixar também para que vocês possam depois fazer as considerações finais. E conversando com o pastor Sérgio, como se analisa, pastor Sérgio, o cenário da polarização e a ruptura que foi criado dentro da igreja após a ligação de pastores e lideranças com a política? Eu vejo com grande tristeza e preocupação. Porque, como o pastor Carlos Alberto mesmo acabou de falar, a igreja ela tem que unir ideias, unir pessoas e não dividir. E o extremismo dos dois lados não leva a lugar nenhum. Porque tem que buscar uma conciliação em termos de princípios cristãos. Cuidado, pastoreio, amor, da parte de fazer aquilo que cabe a cada um de nós, de evangelizar, de passar os princípios da fé. E essas questões extremas, eu acredito que lá, se continuar do jeito que está indo, vai prejudicar muito a própria igreja. E não se trata de dizer ser favorável a um ou ao outro. Se trata da nossa identidade como cristão. Nós temos que caminhar e de levar as pessoas a se juntar a nós. Os extremos que fiquem nos extremos. Vamos buscar a conciliação, vamos buscar a conversa, vamos buscar a união daquilo que cabe, ou seja, os valores e princípios. E aquilo que for fora disso, nós devemos desconsiderar. Daí eu vejo que essa pauta da extrema esquerda, extrema direita, não nos cabe aqui compartilhar e nem decidir com elas, mas sim não ir para esse caminho, ir para um caminho que era os outros. Por exemplo, eu como pastor, eu converso e trato de temas, por exemplo, contra o aborto. Eu converso com líderes religiosos de outras
de outras religiões, de outras da sociedade. Nós temos até um centro de instrução para a vida para cuidar disso. Aquilo que é comum, aquilo que nós estamos juntos, eu não faço culto, mas eu defendo valores. Eu não prego a palavra e nem sou oficial, eu não faço comunhão de conto. Eu faço princípios de cidadania, de direitos e valores. Então, isso é que tem que nos unir. Não é o extremismo, e sim aquilo que nós somos nos nossos princípios e nos nossos valores. O Brasil é um só. O Brasil não é da direita, não é da esquerda, e nem é do centro. O Brasil é dos brasileiros. E nós, como cidadãos, nós, como brasileiros, temos que lutar em prol do futuro dos nossos filhos e nossos netos, levando em consideração a palavra de Deus. Ela deve ser a nossa regra de vida e os nossos valores baseados nela. Tudo que for contrário deverá ser tratado como não é a nossa finalidade. A nossa finalidade é pregar o Evangelho, a igreja ser sinal de amor, cuidar do lado social, levar pão a quem tem fome, levar água a quem tem sede, levar roupa a quem precisa de roupa, visitar os presídios, visitar os enfermos e levar vidas para a vida eterna. Essa é a missão da igreja. E essas vidas sendo discipuladas, batizadas no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A política, ela tem que ser usada para beneficiar os cidadãos, independente da coloração política, independente daquilo que ele pensa. Nós desejamos, sim, que sejamos maioria para que a gente possa implementar as ideias que estão colocadas na Bíblia. Isso é política. E a política pública é refletir aquilo que a Bíblia diz de valores cristãos. É onde nós trabalhamos, a gente vê as questões de proteção da criança contra o abuso, contra a questão de exercer perseguidos, dentro dos colégios, ideologia, como foi colocado aqui. Tudo isso foge daquilo que é da palavra de Deus, fora daqueles valores que nós consideramos conservadores. Então a igreja tem que ir por esse caminho. E nós, cidadãos, somos os agentes de mudança. Não somos antes que nós não transformar ninguém. Somos nós, mediante a evangelização. E eu digo uma coisa para terminar aqui. Se o Brasil fosse um país verdadeiramente cristão, nós não o que estamos enfrentando. Questão de fome, a questão aí de lutas sociais, porque a justiça imperaria com mais transparência. Nós ainda não somos um país cristão, como deveríamos ser. Temos que lutar para transformar e vidas serem transformadas. E essas vidas transformadas possamos escolher seus líderes, escolher seus parlamentares, para eles possam representar e criar leis que sejam favoráveis, não à instituição igreja. Ela não precisa. Leis favoráveis para os cristãos que vivem no Brasil. Aí sim, nossos direitos, nossos valores, nossos princípios e a nossa ética. Muito bom. Pastor Carlos Alberto, e aproveitando dentro dessa pergunta, né, parece que as pessoas colocaram, na verdade, suas preferências pessoais, nem os valores e nem o cristianismo em primeiro lugar. Porque se colocássemos valores, a gente seria mais equilibrado, né? E aí pode responder a pergunta. O que acontece? Essa polarização são dois polos, né? E hoje é direita e esquerda. E as pessoas estão levando tão a sério esse processo de polarização que é como se fosse time de futebol, né? Essa semana aqui em Caxias teve uma briga, o Vasco e o Flamengo jogaram, e na minha rua teve uma briga muito grande, a polícia teve que intervir, né? Deveriam ser torcedores, mas na realidade não são torcedores, né? São pessoas do mal que estão fazendo mal para eles e para outras pessoas. E esse processo de polarização também não é diferente. E trazendo para os nossos arraiais evangelicais, eu acho que falta muito amor, falta muito equilíbrio, falta muito domínio próprio. As igrejas hoje, os cristãos, não estão preparados para discutir ideias. É uma coisa que deveria ser inerente no cristão, o senso crítico, o senso analítico apurado, sem ser massa de manobra, e discutir ideias, inclusive ideias ideológicas, inclusive ideias políticas, né? Está na Bíblia, é princípio bíblico, legal, não é?
e discutir no campo das ideias. Mas, infelizmente, as pessoas não estão preparadas para discutir ideias. Então, vão muito para o pessoal. E essa polarização está chegando, muitas vezes, à via de fatos. Pastores estão tendo dificuldade em seus arraiais, os evangelhos estão se degradando, né? A política que eu entendo é a política do bem comum, é a política para fazer bem às pessoas, né? O vereador, o governador, o prefeito, o deputado precisa legislar em prol do povo, né? Por isso são servidores públicos. Sim. Mas, infelizmente, isso não vem acontecendo. Hoje, ser político é cabide de emprego, a política é sinônimo de dinheiro, é sinônimo de corrupção, e a gente vai caminhando para um lugar muito ruim. E, para piorar, vem a polarização, direita-esquerda, esquerda-direita, que as pessoas não têm equilíbrio e nem sabedoria para debater ideias. Acho que a maior dificuldade da polarização é levar para o lado pessoal das coisas. Muito bom. Bom, chegamos assim a mais um debate comunhão. Quero agradecer ao pastor Carlos Alberto, pastor da Primeira Igreja Batista Universitária do Brasil, em Duque de Caxias, Rio de Janeiro, e autor do livro Política e Cidadania. Também Sérgio Caraza, pastor da Igreja Batista Cristã de Brasília. Agora acertei, viu? Obrigado, presente de vocês. Muito obrigado, viu? Eu agradeço aí o convite. Coloco à disposição caso possível. Obrigado, pastor. Pastor Carlos Alberto. Eu também quero aproveitar, Eduardo, a oportunidade da revista Comunhão, juntamente com o pastor Sérgio Caraza, debater um assunto tão importante para os nossos arraiais. E quero aproveitar a oportunidade de colocar aqui, ó, o nosso mais novo livro, é o 2º volume. Na realidade, a temática é Fé, Política e Cidadania, 3 pilares para a construção de uma sociedade mais justa, fraterna e igualitária. É um verdadeiro manual de fé e política, prefaciado pelo meu amigo, o maior jurista do Brasil, Dr. Silva Neto. Tá? Os irmãos, os ouvintes querendo aí, ó, pode me ligar, 021, 0 operadora 21 99 154 6556. Por apenas R$30 você leva o pastor Carlos Alberto para sua casa. Pode repetir o telefone, que sem problema. Repete para nós o telefone novamente. Vamos lá. É 0 operadora 21 99 154 6556. Tá aí, então. Gente, obrigado. Okay. Eu, então, peço a você que nos acompanhou até aqui, se inscreva, compartilhe, dê um like e até a próxima semana, assim Deus permitindo. Um abraço, meus amados nobres pastores. Muito obrigado. Valeu, gente. Deus abençoe. Até a próxima.